que você mais ouve falar de Deus, né, cara? Que você vê as crianças, até os adultos, você enxerga o único pingo de esperança que há ali é no Senhor, cara. Não tem quem colocar a confiança ali. Os médicos chegam, falam, olha, como foi o caso da minha irmã, ela tá no estado terminal, não tem o que fazer. É somente um milagre, é somente um mover da parte de Deus. É somente um realizar da parte do Senhor. E nesses 7 dias que eu fiquei ali, é até muita, não é coincidência, é as conexões de Deus e o agir de Deus nos mínimos detalhes. Eu me lembro que eu cheguei no hospital e era um corredor assim, com cerca de 8 salas, e a sala da minha irmã era a última sala, assim, e o número da sala era 8. Geralmente é o número da camisa que eu uso, cara. De volante. Geralmente é o número da camisa que eu uso. E quando eu cheguei, eu comecei a observar bastante os detalhes. E nisso, ali eu orava a Deus e pedia a Deus para que Deus ele curasse ela. Mas chegou um determinado momento que a gente já havia sido confortado e consolado o suficiente por Deus para entender que a vontade dele era guardar ela. Era realmente dar descanso a ela. E nesses 7 dias que a gente ficou ali, minha mãe me lembrou de um sonho que eu tive quando minha irmã tinha 1 ano, e eu acabei sonhando, e lembrei, quando ela me lembrou, né, eu falei pra ela, mãe, eu sonhei que eu tava num velório e vi um caixão pequeno, quando minha irmã tinha 1 ano de idade. Então se passou todo esse tempo e eu acabei esquecendo do sonho. E quando a gente estava ali no momento, eu e ela e minha irmã dentro da sala ali, a gente procurava estar o tempo todo de alguma forma em contato com Deus. Eu lembro que teve um dia que Deus ele trouxe tanto consolo ao meu coração que eu falei, Senhor, eu já não oro mais para que o Senhor possa curá-la. Eu já não oro mais para que o Senhor possa trazer vida à minha irmã. Eu entrego ela nas suas mãos. Eu tenho certeza e convicção que a tua vontade é soberana, então a gente aceita isso. Porque eu fui ligando os pontos, eu fui entendendo e compreendendo. E minha mãe também teve um sonho onde ela via minha irmã, infelizmente, falecida. Então, nisso, dentro daquela sala, daquele ambiente, a gente começou a louvar a Deus. Ao invés de pedir para que Deus a curasse, a gente começou a louvar, engrandecer a Deus, agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito. Nesses 5 anos que minha irmã esteve aqui na Terra, ela sempre trouxe muita alegria para minha mãe. Apesar dela ter 5 anos, ela parecia que tinha 8, 9 anos de idade. Então a gente via que era uma menina muito especial, que era algo muito particular da parte de Deus ali com a minha mãe, comigo, porque acrescentou muita coisa em mim, muita coisa na minha mãe. E nisso eu me lembro que uma determinada oração que eu estava fazendo pela minha mãe dentro da sala, eu senti um peso enorme espiritual dentro da sala ali. E nisso eu acabei me ajoelhando ali do lado da minha mãe, orando por ela. E quando eu terminei de orar por ela, ela saiu da sala e ficou somente eu e minha irmã dentro da sala. E naquele momento ali que eu fiquei com ela, eu ouvi nitidamente, era um espírito opressor, nitidamente. Eu vim buscar ela. E naquele momento ali eu discerni, eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, mas como assim? Ela é pura, ela é santa, ela não tem consciência dos seus pecados, é uma criança ainda. E eu ouvi novamente uma voz nítida falando comigo. Para quem anda no espírito, você consegue discernir o que é espiritual, irmão. Uhum. Então, eu falei com Deus, falei, Senhor, não, ela é salva, ela vai ser guardada por ti. E nisso ficou uma dúvida no meu coração. Assim, eu sabia e tinha convicção, mas eu perguntava a Deus o porquê essa guerra aqui dentro da sala, sendo que a minha irmã é salva. Mas tudo para confundir os meus pensamentos, tudo para exatamente fazer com que, de alguma forma, eu murmurasse contra Deus, eu questionasse a Deus. E no dia seguinte... O inimigo ele veio para roubar, né? Ele tenta roubar de tudo qualquer maneira. Isso aí. A sua mente, o seu coração. Isso aí. E a certeza de que ela está nos braços do Pai. Isso aí. Né? Isso aí. Eu vou falar resumidamente aqui porque... Não, pode continuar. E nisso, dentro da sala ali, eu saía para treinar, que esses 7 dias que eu fiquei lá, eu
eu falei, cara, eu não posso, por mais que eu esteja aqui, eu não posso fazer com que a minha vida paralise. Eu tenho que tá me preparando, porque qualquer momento pode surgir uma oportunidade de eu sair do Rio Branco. Então eu vou me preparar, eu vou treinar. E eu fui para academia, fui treinar. E ela já estava ali num processo onde a respiração dela já era bem baixa. Ela ficava cerca de 6 segundos sem respirar. Ela respirava e parava e depois voltava. E nisso eu fui para academia, e quando eu estava voltando para dentro do hospital, eu vinha caminhando, eu cheguei no corredor, eu vi minha mãe de pé do lado dela. Aí no momento que eu vi minha mãe de pé do lado dela ali, no momento eu falei, ela deve ter partido. Aí cheguei na sala, minha mãe falou assim, filha, parou de respirar agora. Eu falei, mas faz muito tempo? Não, agora. Acabou de respirar agora, o último suspiro dela foi agora. E nisso, a gente não se desesperou. No momento ali, minha mãe não se desesperou. Eu vi minha mãe serena, minha mãe calma, porque Deus, na nossa dor, ali, no nosso sofrimento, Ele esteve presente falando conosco de todas as formas. Ele sempre esteve presente, trazendo ao nosso coração de que realmente Ele estava conosco, apesar da dor. E minha mãe falou comigo assim, ela falou assim, filho, Deus não tirou a Valentina de mim, assim que descobriu o câncer, porque durante esse ano todo Ele foi preparando o meu coração, Ele foi preparando o meu interior para aceitar a vontade dEle, porque se Ele tirar ela no início, realmente eu acho que eu não suportaria e eu sairia da presença dEle. Mas acredito que nesse tempo todo que eu permaneci aqui em tratamento com ela, Deus Ele foi me confortando. Minha irmã chegou a falar para minha mãe, uma certa vez minha mãe ligou para mim desesperada, falou assim, viu, sua irmã tá falando para mim que vai morar com o papai do céu, e por videochamada. E eu liguei para ela, falei assim, mãe, deixa eu falar com ela. Aí falei, Valentina, não pode falar isso. A mãe tá triste, não pode, Deus vai te curar, Deus vai fazer um milagre. Ela fazia assim com a cabeça. Ela já tinha isso no seu espírito, e você vai vendo Deus se movendo, cara. E nisso, quando ela, ali tá o corpo dela ali dentro da sala, ali deitada no leito, eu fico ali os últimos momentos que eu tive com ela, eu passo a mão no rosto dela, aí passo a mão na sobrancelha, e no momento que eu tô mexendo ali no rosto dela, eu viro a cabeça dela um pouco, irmão, Deus ele havia deixado um sinal. Na cabeça dela tinha como se fosse uns ramos de uma árvore com uma folha, parecia mais uma folha. No momento eu pensei que era até uma chama de fogo, eu até tirei uma foto para testemunhar realmente. E no momento que eu vi aquilo, Deus falou claramente ao meu coração. Eu deixei um sinal para que você não tenha dúvida no teu coração a respeito do que aconteceu na noite anterior. A respeito da dúvida, eu ter ouvido a voz, dos espíritos opressores estarem ali dentro, tentando de alguma forma não deixar com que eu tivesse convicção a respeito do que ela viveria, do que ela realmente encontraria em Deus, que é o descanso eterno. E nisso Deus ele testificou ao meu coração, falou assim, filho, eu estou mostrando para você, eu estou dando um sinal de que realmente foi eu quem vim buscá-la, foi eu quem guardei ela, foi eu quem coloquei ela nos meus braços e dei descanso para a alma dela, porque ela estava sofrendo muito. E resumindo a respeito disso, o Senhor, Ele... Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.